Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É com muito prazer que a gente inicia hoje o ciclo de estudos sobre as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Centro Espírita Discípulos de Jesus está promovendo. Ele vem promovendo bastante ciclo de estudo. A gente terminou agora o ciclo sobre as mulheres do Evangelho, as obras básicas, né, os livros. A gente tem estudado bastante e está muito interessante porque a gente está num período que a gente precisa realmente nos manter focados. E principalmente com a prece, que nos ajuda muito. Então, a gente já vai começar esse estudo fazendo a nossa prece inicial, para a gente conseguir ficar mais calmo, mais tranquilos. Então, eu convido a todos vocês que a gente possa fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que a gente está tendo de nos manter ativos, de nos manter saudáveis, com as nossas mentes saudáveis, através dessa conexão com o Pai. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que nos dá de chegar a sua mensagem a tantos corações. Obrigado, amigos espirituais, que estão sempre conosco, nos orientando, buscando sempre extrair o melhor de nós, apesar de sermos ferramentas ainda tão imperfeitas. Temos em nossos corações muito ainda para ser doado, muito ainda para ser dado. Que possamos saber fazer sair essa doação da melhor maneira possível. Obrigado, Jesus, que assim seja. Bom, para abrir, esse ciclo de estudo sobre prece, não podia ser diferente a prece do Pai Nosso, a oração dominical que Jesus nos ensinou. E como tudo que Jesus falava tinha um objetivo, e se tinha um objetivo, com certeza ele falou muito mais coisas do que está escrito nos evangelhos, porque os evangelhos vieram depois, né? O pouco que tem escrito, comparado com o tanto que teria se escrevessem durante a vida dele toda, o que eu quero dizer é que os evangelhos não são uma biografia, são as coisas mais importantes que os discípulos e os apóstolos anotaram, né? E um dos trechos mais bonitos, mais, na minha opinião, e acho que na opinião de muitos, os trechos mais bonitos do Evangelho de Mateus, a gente vai encontrar nos capítulos 5 e 6. 5, porque são as bem-aventuranças, né? E nas bem-aventuranças, a gente encontra no Sermão do Monte, Jesus traz uma série de injeção de ânimo para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, né? Eram muitas pessoas que já o seguiam e, em sua grande maioria, se não em sua totalidade, eram pessoas com os mais diversos tipos de problemas mais rudes possíveis que a gente possa imaginar, né? Os pobres, os estrupiados, todos aqueles problemas que a gente vê hoje em dia quando sai na rua, multiplicados por 1000, imagina. Pessoas passando pelas maiores dificuldades. Então, Jesus começa, falando que bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, os mansos, os que passam por diversas dificuldades. E por isso que é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. E muito importante, a ponto do Gandhi falar que se perdêssemos todas as coisas escritas no mundo, se a gente não tivesse mais nada e sobrasse somente o Sermão do Monte, a gente não teria perdido nada. A humanidade continuaria evoluindo, indo adiante, se tivesse só o Sermão do Monte. Se a gente conseguisse cumprir, ser consolado só com aquilo ali que está no Sermão do Monte. Então, eu considero um dos capítulos mais bonitos, mais impactantes do Evangelho de Mateus. E depois de consolar, depois de vir com essas bem-aventuranças,
ele dá um verdadeiro exemplo de submissão às vontades de Deus, de aceitar que Deus, soberanamente bom e justo, sabe o que é melhor para a gente. Né? Que ele vai ensinar no capítulo 6 exatamente a oração dominical, que a gente conhece como Pai Nosso. Né? E no Pai Nosso, a gente pode aqui parar para estudar um monte de coisas que, em seus maiores detalhes ali, que a gente a gente vai acabar não conseguindo estudar tudo, né? Então, a abordagem que a gente vai fazer hoje é um pouquinho mais ao coração mesmo, dentro de nós. Que quando Jesus ensina para a gente o Pai Nosso, ele está querendo dizer que o contato com o Pai se faz de forma íntima. Até no próprio Evangelho de Mateus, que ele fala de que quando orar, a gente orar em secreto, porque Deus nos ouve em secreto. Tem até uma reportagem que fizeram com a Madre Teresa, e o repórter pergunta para ela, né, se ela orava a Deus. Ela falou, claro que oro. E o que você fala? Eu não falo nada. E o que ele responde? Ele também não responde nada. Né? É interessante porque ali eu entendi o que era o valor de uma prece, o que era a gente poder orar em secreto. Não é ficar escondido para ninguém ver. É orar no íntimo, é orar por dentro, de dentro para fora. Se a gente parar para ver em qualquer livro que algum espírito está sendo socorrido, ele só consegue dar brecha para ser socorrido depois que ele ora a Deus, né? Porque a oração nos aproxima de Deus. Ela nos aproxima. Na questão 132, eu gosto sempre de citar essa questão, está perguntando qual o objetivo da reencarnação, né? E dentre algumas coisas que os espíritos respondem a Kardec, está lá, cumprir a parte que lhe cabe na obra da criação. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus sabe exatamente o que nós vamos ser no futuro. E dentro desse plano, às vezes, a gente não aceita. E quanto mais a gente não aceita, mais a gente se distancia de Deus. Né? E se ele quer, se as dificuldades chegam, ali está um ponto-chave. Como é que a gente vai lidar com essas dificuldades? Quanto mais a gente lida nos afastando do amor, maiores são as dores. O João Evangelista, ele já falava, né? Deus é amor. Então, quanto menos amor a gente lidar com as coisas, mais a gente se afasta de Deus. Tem um livro chamado Tramas do Destino, do Manuel Filomeno de Miranda. E é bastante interessante um trechinho lá que um dos personagens principais, que tem hanseníase, ele vai ao médico, ele já está nesse processo da doença, ele já está preso no nosocômio, né? Ele já está preso lá no hospital, que é como se fosse um presídio, e ele leva um sacode do médico e sai com muita raiva dali, chorando muito, preocupado em ter passado hanseníase para a filha. E quando ele sai, ele encontra com um enfermeiro que era amigo dele. E o enfermeiro era espírita. Era um enfermeiro muito bondoso. E ele está chorando, ele fala, vem cá que eu vou te dar o enxugador de olhos. E esse enxugador de olhos é exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele nos consola. E quando ele começa a ler um trecho do Evangelho para esse rapaz, para esse senhor, ele começa a chorar, ele dá o Evangelho para ele aplica um passe e eles fazem uma prece juntos.
Por que eu estou falando isso? Porque é logo depois da prece, logo após esse passe, essa prece, a pessoa com hanseníase que estava ali nessa situação, ele cai em lágrimas e começa a falar que ele nunca, em nenhum momento da vida dele, ele tinha sentido tamanho bem-estar. Ele nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida após a prece. E aí a gente vai entrar numa questão que muitas pessoas perguntam, né? Quando a gente explica que Deus é soberanamente bom e justo, né? Que ele só quer o melhor para a gente, muitas pessoas falam, se ele é onipotente, onisciente, onipresente, esse monte de oni que a gente conhece, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Para que então que eu vou fazer prece? Por que eu preciso fazer prece? Já que Deus sabe exatamente do que eu preciso, né? E aí a gente tem que pensar da seguinte maneira: se a gente está se afastando de Deus com as nossas atitudes, com as nossas encrencas do mundo aí, com a forma que a gente está lidando com as nossas dificuldades, que são exatamente aprendizados, porque Deus ele não dá nada para a gente que a gente não vá suportar, que a gente não consiga suportar. Então, se ele sabe exatamente o que a gente quer, as pessoas questionam por que a gente precisa fazer prece. A prece, ela não modifica a gente. Ou melhor, a prece, ela modifica a gente. Ela não modifica os nossos problemas. Mas se a gente está se afastando desses problemas pela falta de amor, e quando a gente faz a prece, a gente se rende ao amor de Deus, os nossos problemas se tornam bem menores. Eles não se transformam, mas eles ficam mais suportáveis, porque a gente dá brecha para ser ajudado, a gente dá brecha para que Deus se aproxime. Porque quando orardes, orardes em secreto, não é isso que está lá no Evangelho? Para a gente orar em secreto, nosso íntimo. E Deus é como se fosse aquele amigo que a gente consegue desabafar, e é tão bom quando a gente desabafa e tira aquele peso da nossa consciência, né? E quando a gente está afastado de Deus, a gente cria nós, a gente está criando um monte de nó. E quanto mais afastado, mais apertado se torna esse nó. E se a gente volta com esse movimento da prece, a gente está conseguindo afrouxar um pouquinho esse nó. O nó continua ali. A gente vai ter que desfazer esse nó, mas a gente consegue afrouxar um pouquinho. Ele não se torna mais tão apertado. Lá na questão 660, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a prece, deixa eu ler aqui, ó, pergunta se o homem se torna melhor com a prece. A gente se torna melhor com a prece? Eu já falei que nossos problemas, eles não mudam, né? Até mesmo esse rapaz do exemplo do livro, da Hanseníase, ele tem aquela empolgação inicial, ele fica com o evangelho para ele, começa a ler, mas o comportamento dele volta a ser o que era antes. E ele volta a sofrer como antes. Só que agora ele já consegue lembrar de fazer prece. E isso torna menos doloroso. Não modifica em nada, mas menos doloroso, porque ele está se modificando. A modificação é de dentro para fora. Então, quando Kardec pergunta se a prece torna o homem melhor, os espíritos vão responder: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então a gente sabe que os problemas vão chegar. A gente não está aqui no mundo passeando, né?
A gente vive num corpo que se deteriora. A gente vive num mundo que tem pessoas muito boas, mas também tem pessoas que praticam muita maldade ainda. Então, em algum momento, a gente vai passar por dificuldades. E essas dificuldades não podem nos afastar de Deus. Tem gente que transforma as dificuldades em trampolim para conseguir evoluir. No que a gente está transformando a dificuldade? Que muitas vezes a gente mesmo pediu antes de reencarnar. Outras vezes a gente arrumou por aqui mesmo, no momento aqui mesmo, uma imprevidência que a gente cometeu, um ato errado que tem consequências pro resto da nossa vida, né? Então, a gente orando, a gente está nos aproximando de Deus. E a prece é aquela volta para casa depois de passar muito tempo fora. A gente pode pensar assim, né? A prece é aquela volta para casa depois de passar muito tempo fora. É aquela comida que a nossa mãe faz com tanto carinho, que a gente tanto sente saudade. Muitos já perderam sua mãe, seus pais, né? É aquele cuidado que a gente tem com os outros, ou então com os nossos próprios bichinhos que a gente tem em casa. É aquele abraço que alguém dá de maneira bastante apertado na gente, daquela pessoa que já não vê a gente há um tempão. Isso é uma prece também. Não acaba com os nossos problemas. Com certeza, ela não acaba com os nossos problemas, mas ela nos torna mais fortes, né? Ajuda a gente a suportar aquela parte que nos cabe na obra da criação ali. Ela ajuda a gente a suportar essa parte. Jesus, ele nos ensinou a orar para nos reaproximar de Deus. E Jesus não abriu mão em momento algum de fazer prece. A gente tem vários exemplos no Evangelho, Jesus orando a Deus, né? Ele também não deu palavras mágicas. Ah, se a gente falar isso, Pai Nosso que está no céu, Deus vai ajudar. Ele não deu palavras mágicas para a gente. Ele nos deu o passo a passo de como a gente deve nos guiar para se aproximar de Deus, do amor de Deus. E não foi à toa que quando ele começa a oração, ele começa entendendo e nos mostrando que é algo muito superior, que é algo muito além de nós, está ali no controle, está ali esperando só a gente falar, vem cá me ajudar. Ele começa a oração já indicando a grandiosidade de que somos herdeiros. Ele começa dizendo, Pai Nosso. E com isso a gente entende que todo mundo, todos nós somos irmãos. Pai Nosso. Que apesar de estar nos céus, conhece o coração de cada um de nós. Conhece as dores de cada um de nós. Que apesar de nós nos afastarmos através de irmos contra o seu amor, de sermos desobedientes, de rejeitar, de aceitar, de achar que a gente está de férias aqui, ele está ali, só esperando. E como filho pródigo, ele vai fazer uma grande festa, como o pai do filho pródigo vai fazer uma grande festa quando a gente voltar. Então que a gente lembre de fazer nossa oração todo dia. Não vai fazer mal a ninguém uma prece. Na hora de dormir, na hora de acordar. Agradecer o pouquinho que seja. A gente tem muito. Só por estar vivo a gente já tem muito. Só por Deus ter um plano para a gente já tem muito. Quantos milhões e milhões de anos a gente levou para chegar aqui e ter essa consciência de abrir a boca e falar Pai Nosso. Eu agradeço a oportunidade de ter iniciado esse ciclo de estudos com essa oração
E no início eu não fiz o Pai Nosso, eu fiz uma prece, uma outra prece que veio de mim. Mas agora eu vou deixar com vocês a música do Ariovaldo Filho, chamada Pai Nosso, para encerrar o estudo. Uma boa noite a todos, que possamos ir para casa, continuar em casa, na verdade, sempre conectado a Deus, tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O poder e a glória para sempre.